O movimento do sim, eu vejo você. Ambientes conflituosos, agressivos, adoecem. Adoece o professor, adoece aluno, adoece o pai do aluno. O movimento do eu vejo você devolve a nós a condição, a inclusão e a paz. E qual é esse movimento? É esse movimento de olhar todos com aquele leque atrás, com todos os que vieram. Sim, eu vejo você. Ou melhor, né, eu coloquei como é a frase no livro, mas é a mesma coisa de sim, eu vejo vocês. Todo mundo quer ser visto. Não só o teu aluno, mas aqueles que vêm com ele. Quando tudo é reconhecido e ganha um lugar no coração, então o professor ele precisa receber o aluno com o coração, não com os olhos. Porque o invisível só é possível através do coração, né? Ver o invisível a gente só consegue enxergar através do coração. Então, quando eu recebo o meu aluno e todos aqueles que vêm com ele, eu ganho um lugar, todos eles, eu recebo eles no meu coração. E aí eu ganho um lugar no coração desse sistema também. O imenso poder do amor forma um ambiente de paz. Quando nos desconectamos das nossas histórias, nos enfraquecemos. Pensamos que a história mais bonita é das novelas, dos filmes, e perdemos assim a força que vem da nossa família. E é o que acontece conosco e o que acontece com o nosso aluno. Porque o nosso aluno, se ele chegar ali sozinho, sem a história dele, sem a família dele, ele chega fraco. Por isso que o professor, para fortalecer esse aluno, ele chama todos os que vêm junto com ele para ele se sentir forte, para ele aprender. Pessoas, está escrito aqui no quadradinho, né? Pessoas perfeitas não existem. Aí o menininho falou, existe sim, tia, elas moram no Facebook, né? Porque todo mundo hoje tem essa questão aí, né? De olhar a perfeição daquele ator, daquela pessoa, daquela celebridade, aquilo ali é perfeição. Mas aí as pessoas que estão perto dela, ela desmerece, aquilo ali para ela é um nada, e tem que entender que todas as pessoas são perfeitas. Quantos sacrifícios e dores para que nós chegássemos até aqui? Quantos ancestrais sofreram para que a gente chegasse onde a gente chegou? E se não fosse eles, nada seria possível. Só que essa história também é com os alunos. Quantas pessoas antes desse aluno sofreu para que ele estivesse hoje na minha sala de aula? Para que ele conseguisse chegar até aqui? Então, essas pessoas merecem ser incluídas e precisam ser honradas, né? Então, quando nós não olhamos o nosso aluno como algo perfeito, e como perfeito tudo que vem com ele, nós violamos a ordem da importância das histórias de cada um. E muitas vezes da nossa mesmo, né? Porque nem os nossos a gente reconhece. Quantos de seus alunos sabem os nomes dos seus avós, bisavós e assim por diante? Isso aqui é uma dica bem legal de trabalhar. Em algumas escolas faz parte, né, do currículo, que já tem a questão de de construir a árvore genealógica. Algumas de vocês já devem ter pedido para os alunos, mas fica muito mais rico quando é sugerido um trabalho, por exemplo, uma oficina com os alunos sobre família. Você pode fazer isso, se claro, se a tua direção permitir, né? De você fazer uma oficina, de repente, com os teus alunos. Não precisa contar que é sistêmico, que é constelação sistêmica familiar, não precisa contar isso. Mas receber eles com um sorriso no rosto e, de repente, cada um fazer a sua árvore genealógica e conhecer, ou pedir para eles fazerem redação contando sobre seus avós, uma história, uma peculiaridade do avô, o que o avô fazia, porque tem as datas, né? Tem as datas dos dias dos avós, dias não sei do que. Fazer esse aluno resgatar o orgulho pela família dele. Porque às vezes o aluno não sabe nada do vô, mas aí o aluno vai perguntar para o pai: pai, como que era teu pai? O que ele fazia? Né? Por mais que às vezes não é lá essa relação tão boa, sempre tem uma história para contar. Sempre tem alguma coisa para contar. E se acontecer de um aluno chegar com uma redação e falar que o avô era bêbado, que o meu pai não gostava do meu avô e tal, aí tem a questão aí, mas tá, e daí você faz a ressignificação, né? Independente de como teu avô foi, ele era teu avô. E se não fosse teu avô, você não tinha chegado até aqui.
que eu vou explicar para vocês mais para frente porque da importância das pessoas, mesmo as pessoas mais difíceis na família. Pais, aí vem a via inversa, né? O professor exclui o pai, mas pais que excluem a escola também existem. Então, pais que excluem a escola param de excluir se forem vistos através dos seus filhos quando eles chegam. Que é o que aconteceu com a Anne, né? A Anne falou que no CMEI, quando faziam reunião, nenhum pai ia. E por que na turma da Anne lotava, ia praticamente 98% dos pais? Porque os pais, eles excluem a escola justamente por eles estarem sendo excluídos pela escola. É um ciclo vicioso. Então, quando eu incluo os pais, eles chegam. Quando os professores demonstram sofrimentos na sala de aula ou com sua profissão, porque tem professor que chega e está tão frustrado que ele começa a usar teu filho como ouvido das frustrações dele. Ah, porque eu estou recebendo pouco, porque isso, porque aquilo, trabalho igual uma camela para vocês e olhe, não sei o quê. Tem professor que totalmente fora da caixinha, como diz a mãe, totalmente fora da caixinha. Então, quando os professores demonstram sofrimentos na sala de aula ou com sua profissão, também estão a serviço de sua família de origem. Então, eu não estou criticando o professor, só estou dizendo que acontece, tá? Permanecendo doentes, pobres ou infelizes. Os professores também querem incluir seus antecessores. Então, quando o professor não está se sentindo bem e que os antecessores dele não estão incluídos naquele sistema escolar onde ele está inserido, geralmente ele vai sofrer muito e ele vai acabar demonstrando isso para os mais fracos, que são os alunos. Quando eu vejo você com sua vida, com tudo que pertence a ela, suas histórias, trajetórias, e quando você também me vê a minha história, a minha trajetória e tudo que carrego, nós encontramos a paz. Esse movimento do Sim, eu vejo você é um dos movimentos mais lindos que existem na constelação. Quando há paz, existe tranquilidade e confiança. Eu me sinto seguro e posso aprender e ensinar. Se eu não tenho paz, se eu não tenho esse movimento do sim, eu vejo você, eu não vou estar seguro para ensinar. E o aluno também não vai estar seguro para aprender, tá? A escola, quando coisificada, é destituída do olhar amoroso para os pais e a família do aluno, deixa de ser viva e não poderá oferecer ao aluno o essencial. Então, uma escola que não tem esse olhar amoroso para os pais, como diz a Olinda Guedes, é uma escola coisificada. Ela não é escola, ela não é um organismo vivo de trocas. E aqui eu trouxe, né, o Bert Hellinger, a lei do pertencimento, ele falando, né, porque eu não estou incluindo, então eu estou ferindo a lei do pertencimento. Todos os membros da família possuem o direito de pertencer ao sistema. Se algum for excluído, outro membro tomará seu lugar, repetindo o seu destino. Então, aqui é só para vocês entenderem a importância de incluir e ter esse olhar amoroso para com o aluno. Quando oferecemos segurança e permissão para o aluno, ele irá saber que a lei do pertencimento está sendo respeitada e ali ele pode existir, se sentir incluído e seguro. Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. No caso dos alunos, nós estamos dispostos a entregar as nossas notas, o nosso comportamento, tudo que pode nos prejudicar dentro da escola, a gente está fazendo porque a gente está na lei do pertencimento.